Adventegra Podcast no ar. Você tem acompanhado os nossos episódios aí pelas redes? Tem gostado do conteúdo? Pois é, manda aí a sua contribuição, a sua colaboração, deixa aí o seu comentário e compartilha em todas as suas redes sociais o nosso conteúdo. E hoje nós temos um convidado para lá de especial. Eu conheci o José Heleno Mariano, que é o presidente da Federação dos Contabilistas de São Paulo, no Integrando 2025. Mariano, como vai você? Tudo bem? Comigo tudo bem. Posso fazer um reparo de Sempre início? pode. Dos contabilistas do estado de São Paulo. Uma das características dos contabilistas, dos contadores, é a exatidão, a precisão. Então, está permitido aí esse reparo. Não é chatice nossa, não, e também não é obstruir o trabalho. Eu quero contribuir e estou à vontade, pergunte se quiser, eu respondo também aquilo que eu sei. Frase que ninguém sabe. Eu digo que sei e o que não sei também digo. Ah, muito bem. Olha, o José Heleno Mariano, ele também é professor de graduação de contabilidade e os seus alunos são privilegiados lá na PUC. Bom, não sei se são privilegiados, né? Mas eu procuro ser simpático, não é? E, como eu disse anteriormente, eu não fico sentado, porque se eu ficar sentado, como nós estamos aqui na oportunidade, eu acho que trabalho não produz. Não é? Então eu fico circulando, eu tenho a minha metodologia que não tem muito de ciência, mas é elaborada com muito carinho. A impressão que eu tenho é que os alunos me toleram. Que legal, viu, Mariano? Eu conheci você e nas nossas conversas eu gostei muito, né? Porque eu sempre digo o seguinte: a gente aprende hoje em dia, todo tempo, a toda hora, com todas as pessoas. O que a gente precisa ter é um coração aberto para esse aprendizado. E você tem uma jornada bonita. Parabéns. Muito obrigado, viu? Eu costumo dizer que se é que eu tenho algum talento, é que alguém transferiu para mim e eu, meu jeito de ser, eu vou levando e procuro ser também gentil, né? Gentil para que a gentileza não atrapalhe em nada, só contribui, né? E arrefece a eventuais intrigas. Legal, né? Gentileza gera gentileza. Olha, gente, o José Heleno Mariano estava me contando, né, que ele tem uma jornada aí na área de contabilidade bem longeva, né? Quero que você nos conte, se for possível, né? Você fez uma revelação da sua idade, eu não acreditei, né? Do seu trabalho na área de contabilidade, há quantos anos? E conta para todo mundo no final dessa resposta, quantos aninhos você já tem? Que não parece. Perfeito. Bom, pelo que eu estou vendo, é um breve currículo, é isso que você está pedindo? Um pouquinho da sua Do história que na eu fiz? contabilidade, Perfeito, isso, perfeito. né? Bom, a frase não é minha, mas eu já ouvi essa frase de um professor ilustre da contabilidade. Eu, quando fui criança, porque eu também fui criança, né? Verdade. Eu estava na rua lá de casa, rua sem asfalto, sem nada, nem sarjeta tinha. Estava lá na rua, aí passou um vizinho, né? E falou: Heleno, o que você vai ser quando você crescer? Eu respondi: contador. Uau! Uau, Não, uau, uau mesmo. não era jogador de futebol? E se fosse hoje em dia, era influencer, né? Sim, sim, não, mas perguntou o que eu seria, né? Eu falei, contador, não saberia. Não sabia na época nem Interessante. isso. Agora, o meu nome tem um quê do jogador de futebol. Ah, é? Meu pai, São Paulino, e tinha um jogador na época, Heleno de Freitas. Craque, né? Exatamente. Então ele me colocou José Heleno Mariano. Então, esse é o motivo do meu nome ser assim. E tem a seguinte história. Pois não. Quando era garoto, em casa me chamavam de Heleno. Fui para o colégio, as meninas me chamavam de José Heleno. Uau!
Comecei o meu trabalho na empresa como auxiliar de escritório e tinha lá um senhor que entregava café aos funcionários com aquele carrinho, né? Bons tempos, hein? Onde Bom que você começou a trabalhar? Foi em São Paulo São mesmo, Paulo. numa empresa atacadista, Como que chamava? e depois ela virou também varejista, Tecidos Pereira Queiroz. Olha, O empreendedor português, naquela época, ele conseguiu montar 11 lojas de vendas de tecidos, além de distribuição por... Aquele tempo tinha muito vendedores, Mascate, né? representantes comerciais, né? Representante. Então esse entregador de café aos funcionários me chamava assim de longe, chamava Zezinho, Uau. né? Eu ficava meio constrangido, depois fui para o colégio, as meninas me chamavam de Zé Heleno, depois eu galguei, fui ser contador de uma empresa multinacional com 2 fábricas, líder de mercado, e lá meu nome mudou novamente. Pra Mariano. Muito Né? bem, muito. E isso me agradou, viu? Tem uma força, né? Não, eu Mariano. achei que, né? Mariano. O meu é José, eu falei, você é meu xará, Sim, sim. né? Mas que legal. Agora, a contabilidade, né? Você contou um pouquinho da tua juventude, Sim, da sim. tua infância, da tua ida para a área de contabilidade, quando você saiu dessa empresa onde você era auxiliar de administração para ser contador dessa grande multinacional. Ao longo dos anos, a contabilidade foi mudando e você também foi entrando nesse olhar aí de dar suporte para os colegas, de gerar um congraçamento, uma união da categoria. Muita mudança nesse período todo. Sim, sim. Então, eu fui contador também nessa empresa, né? Contador assessorava lá e assinava o balanço de uma empresa lá dos proprietários, né? E depois de lá existia a figura do seletista, né? Legislação trabalhista, que o funcionário que tivesse 10 anos de empresa não poderia mais ser mandado embora. Olha. Né? Então, os próprios donos da empresa, que naquele tempo a empresa era de dono, né? Fazia um corte. Fazia um corte, né? Quando chegava mais ou menos com 8 anos. Então, a própria jurisprudência marcava que, olha, 8 anos já caracteriza. Então eu fui despedido, claro, por essa regra trabalhista, com 6 anos e meio. Né? Eu fiquei chateado, mas aí, isso parece que foi no mês de outubro. Do limão fazer uma limonada. Exatamente. O que eu fiz? Eu ia fazer o vestibular. Cheguei para o meu pai, coisa simples, falei, pai, o senhor se importa se eu parar de trabalhar até o começo do ano? Aí eu expliquei para ele que eu ia me dedicar aos estudos, né? E no que ele aceitou, né? Aceitou mesmo, de coração. Eu até tímido, como sou tímido até hoje, né? E peguei e reconheci meu pai, né? E agradeci, mas infelizmente não passei. Não passou. Não passei. Mas depois eu fiz um cursinho, passei e fui fazer meu... Daí contabilidade. Não. Eu, na verdade, eu preferi o seguinte. Eu já era contador, já exercia a profissão, né? E nessa profissão, eu estava arrumando emprego, né? Empresa de consultoria, auditoria, mas eu ganhava bem. Então, acabei não fazendo ciências contábeis, fui administração, mas depois, seguidamente, eu engatei de novo ciências contábeis. Muito bem. Olha, a nossa conversa de hoje é com o José Heleno Mariano, presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, né? Perfeito. E essa conversa está muito legal. Como que você avalia, como presidente da entidade, o momento do segmento, o momento do setor, professor José Heleno Mariano? Eu acho que é propício, né? Porque os jovens hoje são diferentes, eles aprendem as coisas com muita facilidade, não é? E hoje as máquinas, os computadores, né, os sistemas
Isso ajuda muito esse jovem e eles estão contribuindo muito nos escritórios que estão trabalhando, né? Eu acho que isso facilitou, né? A profissão está em transformação, em mutação, está sendo agregadas várias atribuições aos contadores, mesmo aqueles que têm escritório de contabilidade. E o processo da ADV Integra que você conheceu essa semana, aliando tecnologia, aliando inovação, mas acima de tudo a excelência, né, do capital humano, faz muita diferença. Vou te dizer uma coisa, eu já estive nesse evento aqui o ano passado. E foi bom? Foi excelente. Comecei a ter um carinho aqui pela administração da ADV, que eu divulgo como exemplo de liderança, e a equipe, você pode ver, todos os funcionários gostam do trabalho. Eu não vi claro, não vai falar mal do emprego, né? Mas a gente viu numa motivação, numa animação sem igual, né? Entusiasmo, respeito, né? Falam com orgulho. Isso não tem preço. Muito bem, né? É verdade, não tem preço. A gente percebeu isso mesmo lá na sede da ADV Integra, essa união das pessoas e o carinho que elas têm pela empresa. Aliás, uma empresa maravilhosa, linda, recente, né? Nova, mas que já tem 120 funcionários, colaboradores e que está avançando, né? Eles estão lançando nesse evento, no Integrando 2025, o Parametriza, que é mais uma funcionalidade que vai ajudar aí os profissionais. Eu acredito que sim, né? Vamos ver, parece que vão apresentar agora, né? É verdade. Mas deve ser uma boa ferramenta. Com toda certeza. Zé Heleno. Diga. De José Nascimento para José Heleno, os meus agradecimentos. Muito obrigado de coração, viu? A nossa amizade começou aqui. É verdade. Né? E se precisar de alguma coisa, estou à disposição. E com certeza ainda teremos outros contatos, porque você é bom naquilo que faz. Já lhe disse que a sua apresentação aqui para mim foi exemplar. Obrigado, que você não ficou lá no palco, lá em cima, né? E você circulava todinho o ambiente para aqueles que estavam lá na linha reta, pudesse também vê-lo. E também você provocou muito no sentido de participação, né? Você também me provocou, né? Muito obrigado. Fiz uns comentários, mas eu acho que são pertinentes, né? A gente não deve ficar aborrecido o dia todo. Legal. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço muito. O professor José Heleno Mariano, um profissional excepcional. Ele não contou aqui a sua idade, mas ele já passou dos 80, com muita vivência, com muita experiência, com muita garra, com toda certeza um exemplo de liderança e um exemplo de inspiração para todos nós. Professor, fui eu que aprendi com você. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado e estou aprendendo até hoje, viu? É verdade. Muito obrigado. Eu abri a minha palestra hoje aqui com uma frase do Alvin Toffler, que ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. É isso que a gente tem feito o tempo todo. Até o próximo ADV Podcast.